E eu quero aproveitar esse início da live aqui para falar de duas coisas que aconteceram ontem, hoje aqui, né, nos bastidores. Enquanto a gente vai chegando e o tema da live hoje é sobre preço, tá? Como é que você forma o preço? Como é que você sabe qual é o preço justo aí que você tem que cobrar pela associação? Então, se você tem dúvida, tem alguma pergunta sobre essa questão do preço, eu vou falar algumas coisas que eu vejo que são importantes aqui. Obviamente, tá? Óbvio, aqui é uma live de conteúdo rápido, simples, não dá para entrar nos mínimos detalhes disso, mas eu vou falar para vocês de uma forma mais geral e, logicamente, né, você vai conseguir sair daqui hoje com uma ideia melhor, assim, do que é uma gestão financeira que vai te permitir também, dentro de uma visão de gestão, ter uma noção maior em relação à questão do preço e quais são os três pontos aqui fundamentais que você precisa levar em consideração para definir o preço da associação. Show? Combinado? Então é isso o nosso tema de hoje. Eu sei que muita gente depois aí entra e começa, né? Qual que é o tema? Qual que é o tema? Gente, precificação. Eu vou falar para vocês como é que forma, como é que você tem consciência exata aí de que valor você precisa cobrar, principalmente aí da sua consulta ou da sua sessão, né? Se você faz diferenciação disso. Enfim, mas ontem eu abri aqui uma janela de perguntas e respostas e duas coisas me chamaram bastante atenção e eu quero falar disso aqui nesse inicinho nosso de hoje. Primeiro, eu não tô aqui para defender A ou B, para julgar o que vocês perguntam, para interpretar o que chega de pergunta. Gente, por favor, né? Não tem nada a ver, muito pelo contrário. A grande questão é que dentro de algumas perguntas existe um gancho e esse gancho permite que eu traga alguma reflexão para nós aqui. E essa reflexão, ela parte do pressuposto de que vamos abrir os olhos para um negócio chamado vida real? Na vida real existe um mercado, existe concorrência, existe conta, tá? Para pagar, existe um trabalho, existe uma necessidade de vivência. Hoje a gente vai falar disso aqui, inclusive, né? Existe uma necessidade de um retorno financeiro e, de fato, assim, eu vejo alguns questionamentos, né? Em algumas respostas, em alguns comentários, o quanto essa ideia muito romântica da psicologia ainda está presente na nossa vida e na nossa categoria. E se isso continuar assim, gente, a psicologia do jeito que está hoje vai desaparecer e eu tenho falado disso. Ontem falei disso. Um monte de gente começou assim, ai, nossa, será? E será que vai mesmo? Gente, vai, mercado. Eu recebi um vídeo aqui que eu falo, gente, eu tinha que ter como compartilhar isso aqui. Porque falando sobre essa questão, né? Das coisas que foram desaparecendo, os mercados que foram desaparecendo nesses últimos 10 anos e quais vão desaparecer. Existe uma visão aí da robótica muito forte, futurismo, empresas exponenciais. Pesquisem, entra no Google falando sobre isso, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção nesse vídeo que eu recebi foi falando da questão dos carros automáticos que estão aí nos Estados Unidos, já estão sendo produzidos. Vai chegar aqui, tá? Vai chegar aqui. A tecnologia, aí ó, a André tá falando que já recebeu isso aqui. Olha só, a tecnologia tá aí, tá crescendo. E uma coisa que eu fiquei pasma nesse vídeo, e ele fala sobre isso, tá? Organizações do futuro, negócios do futuro. Falando sobre que com a chegada dos carros automáticos, quantos negócios ao redor disso, aqui ó, vão ter um impacto e eles vão desaparecer. E eles falaram uma coisa assim de, poxa, tipo, não vai ter mais necessidade de ter empresa de seguro. Se quem vai dirigir o robô, a chance dele bater um carro, de ter alguma coisa é mínima. O que naturalmente vai acontecer? Para que você vai pagar seguro? Para que você vai ter carro? Pensa. Esse vídeo ele começa contando a história da Kodak, né, que foi uma das maiores empresas no mundo sobre essa questão de papel e da época que a gente ainda tinha que comprar filme, né, para tirar a foto. Hoje, olha só, tá aí, tá acessível, tá aqui, tá na nossa vida. Em 3 anos, a Kodak, né, que é uma das maiores empresas nesse segmento, ela faliu assim, ó, assim. Por quê? Porque entrou uma nova tecnologia no mercado, da noite para o dia, eles não estavam preparados para isso que estava chegando e naturalmente, gente, foi tudo embora. Então, ou a gente cria uma ideia de sair desse nosso mundinho de 4 paredes,
E uma das maiores polêmicas foi, você está falando da questão da abordagem. E nossa, gente, no mundo real, o seu cliente ideal, ele não está preocupado com a sua abordagem. Me desculpa, eu preciso te falar de vida real, tá? Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o problema que ele tem e ele só quer saber se você é a pessoa indicada para ajudá-lo. Só. Aí vem a ideia de que a gente está com essa visão humanizada, romântica, humanizada não, é romântica, né? E romântica dizendo o quê? Não, é porque eu sou o terapeuta do não sei o quê, eu sou o terapeuta de não sei o quê. Gente, no mundo da vida real, isso não vai fazer diferença nenhuma. Outra coisa que eu falei, né, em relação a essa questão de coaching, eu não tenho nada contra nada disso. Eu só acredito que e também não estou comparando, tá? A pessoa fala, você está comparando que não tem comparação. Não tem mesmo, são serviços completamente diferentes. Completamente diferentes. Obedecem finalidades completamente diferentes. E tá banalizado a nossa categoria, tá banalizado o coaching também, tá banalizado o que alguns coaches fazem. É natural. Eu só tô querendo dizer o seguinte, se cada um tiver preocupado em ser melhor e oferecer um serviço melhor de qualidade, cada um no seu lugar, a população em geral é que vai crescer e a gente tem que estar focado nisso, tá? Eu acredito que a gente tem sim totalmente visão de oferecer sim o melhor serviço do mundo pensando em quem? Nas pessoas que estão ali. Então, o foco é a pessoa. Se a pessoa tiver interesse em saber sua abordagem, maravilha, fala para ela tudo aquilo que você pode entregar para ela e tá tudo bem. O que eu tô querendo dizer é, ou a gente olha fora da caixa e sai desse mundo quadradinho aqui, ou nós teremos também a profissão mais promissora do futuro que vai desaparecer junto com todas as outras, que se você olhar nesse vídeo aí, você vai ficar de queixo caído. Eu fiquei de queixo caído, né? Pelo menos me assustou um pouquinho. Mas é isso. Vamos lá, vamos falar sobre precificação. Deixa eu ver se tem só alguma pergunta aqui, só pegando um ganchinho aí básico. E ó, aqui eu não tô para concordar, nem discordar de ninguém não, tá? É só uma questão de posicionamento. Se você concorda, ótimo. Se você não concorda também, tem a sua livre expressão para não concordar e tá tudo bem, continuamos bons amigos, né? Porque o que pra mim mais importa no mundo chama-se resultado. Se você tá tendo resultado, ótimo, maravilha, bola pra frente, continua fazendo e tá tudo certo. Ai, não tem nada a ver com uma ideia de quem tá certo ou quem tá errado, né? Ai, ó, tem gente linda aí, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Aí, ó, a Andréia tá falando desse Watson aí. Gente, fiquei chocada, né? O que esse programa faz vai substituir o advogado tradicional. Né? Natural, tá aí, gente, é parte. É parte. Deixa eu só ver aqui, ó, sobre essa questão do futurismo. Acho que a Fernanda, né, a psicoeducada aqui, dificilmente o paciente pergunta qual é a abordagem. Sim, é muito raro. Tem alguns que perguntam e normalmente é por quê? Porque ele já veio de uma outra visão ou ele foi indicado por um médico, por alguém que conhece um pouco disso. Mas dificilmente, não tô falando nunca, tá? Dificilmente é o parâmetro inicial para a pessoa tomar uma decisão. Só isso. Marina, hoje uma paciente me perguntou a respeito de abordagem, por fim ela me disse qual era a abordagem ideal para ela. Ela viu que o trabalho desenvolvido é eficaz, independente de abordagem, tá vendo? Não faz sentido, até porque a pessoa que ela conhece normalmente nem é o que é mesmo. É aquilo que ela ouviu falar, é aquilo que ela ouviu falar. Ai, gente, é isso aí, ó. A Bruna tá aqui. Tomar consciência dessa realidade é crucial em meus resultados. É isso mesmo. A gente tem que pensar em uma ideia de unidade e foco, tá? E foco é resultado. Então, o resultado nosso é o quê? É construir a nossa realidade, fazer aquilo que a gente pode, é entender que quanto melhor for o seu serviço, melhor vai ser, obviamente, o seu posicionamento de mercado e que vai influenciar agora, nesse ponto que eu tô dizendo aqui, né, que é o nosso tema de hoje. Deixa eu correr aqui, senão a gente empolga e perde a quantidade, né? Essa nossa live, normalmente ela acontece aqui durante 1 hora. Bora falar sobre precificação. Primeiro ponto, tá? Pra gente entender qual é o preço que a gente precisa cobrar por algum serviço ou produto, é pensar o seguinte: você precisa ter uma meta clara, tá? Você precisa ter um objetivo muito claro de quantidade. Anota isso aí que vale a pena, principalmente, tá? Principalmente na hora de você pensar a realidade do cálculo que você precisa fazer. Primeiro ponto, base, você precisa ter uma noção, uma meta
do número ideal de atendimentos que você precisa fazer. Para quê? Para você ter uma base de cálculo para saber ali no final do mês quanto que você, o seu consultório, né? Então lembra, o seu consultório é um negócio, todo negócio ele parte de um pressuposto chamado faturamento. Então envolve dinheiro, envolve todas essas coisas, que às vezes aí volta lá naquela visão romântica, né, que eu falei no início da live, que a gente acha que não, que nossa, não. No mundo real, você precisa de dinheiro para se manter seu consultório mais ainda. Então, dentro dessa perspectiva, o que tem que ter? Você tem que ter um número ideal aqui de atendimento que você precisa fazer para ter uma noção de quanto você vai faturar nos meses, né? Vamos definir aqui um primeiro mês. Todo negócio tem uma meta, você precisa ter um valor para te orientar. Então, o primeiro ponto é definir essa quantidade de atendimentos. Como é que normalmente eu faço e eu ensino para os alunos aqui? O nosso sistema de trabalho ele é semanal, né? Então, a gente atende ali, teoricamente, um número de sessões por semana. A tendência é que se repita. Então, o paciente, como ele vai toda semana, o ideal é que você tenha um número semanal aí de atendimentos. Por exemplo, no meu caso aqui, eu gosto de atender 4 pessoas por dia. Então, se são 4 pessoas vezes 5, né? Digamos que, nesse momento eu não estou atendendo, mas digamos que se eu atendesse todos os dias, seriam 20 atendimentos por semana. Multiplicado por 4, eu teria 80 atendimentos por mês. Certo? Anotou aí? Primeiro ponto é ter uma meta de atendimento. Ai, Rosane, mas tá difícil demais, porque hoje eu tenho um paciente só, eu tenho 5, eu tenho 10. Tá, tudo bem. Essa é a sua realidade de hoje. Mas em quanto tempo, né, você quer de fato fazer com que você chegue nesse número ideal? E qual é o número ideal que você espera chegar e se manter? E isso vai fazer com que você tenha aí clareza da qualidade de vida que você quer viver. Ok? Primeiro ponto, então, definiu aí o número de atendimentos que você precisa fazer. Outro ponto, que é o mais importante de tudo. Você precisa ter muito claro todos os custos do seu consultório. Tudo que você usa, tudo que você faz que é em prol do seu trabalho. Esses custos, eles são divididos entre custos fixos e custos variáveis. O que são custos fixos? É aquilo que você precisa todo mês. Por exemplo, aluguel ou sublocação, água, luz, telefone, condomínio, o seu salário, tá? Você vai definir um valor de salário que você precisa ter também. O valor desse salário precisa ser calculado também para você tirar ali todo mês um valor que vai direcionar para suas férias, para o seu 13º, se você decidir ter, para que você possa, né, tirar férias com tranquilidade, possa no final do ano ter uma reserva de dinheiro ali do consultório também, né? Seu, na verdade, aqui, para que você tenha essa tranquilidade ali no final de ano para fazer as suas coisas, e tudo bem, né? Você pode escolher ter ou não, mas pelo menos férias, eu acho imprescindível você fazer esse cálculo. Então você vai tirar, digamos aqui, que você teria um salário mensal de retirada sua lá do consultório, seria um prolabore, né? Uma retirada do consultório de R$5.000, esse valor é seu para sua vida pessoal, para os seus gastos como pessoa, não envolve nada de trabalho. Você vai pegar 5.000, dividir por 12 e entender ali mensalmente quanto você teria que recolher no seu consultório para que isso fosse também um valor seu de 13º, tá? Outro exemplo aqui. Outro ponto de custo, você tem o CRP, né? Você paga aí o CRP uma vez por ano. Você vai dividir o valor anual, que eu acho que esse ano foi 600 e alguma coisa, dividido por 12, você vai entender ali todo mês quanto que o seu consultório paga do seu CRP, porque sem o seu CRP você não pode atuar. Então isso é custo fixo ou custo variável ali, vai depender. É custo fixo, né? Vai depender de como você parcela, mas o ideal é, ou se você parcela ou não, né? Mas o ideal é que esse valor esteja presente lá. Outra questão, impostos, né? Então você está registrado aí na sua cidade, você vai pagar o ISS, vigilância, o que você precisa pagar mensalmente para o seu consultório funcionar. Outro custo que é fixo, normalmente, né? Aliás, ele é um custo variável porque vai depender aí da sua rotina, mas entra o seu combustível para você ir para o consultório, se você gasta com cafezinho, se você gasta com almoço, se você fica o dia inteiro, o seu deslocamento, livro, né? Esse é variável. Se você vai comprou nesse mês você comprou um livro, ele vai entrar lá como custo do seu consultório também. Material de papelaria, material de limpeza. Se você tem secretária, se você não tem secretária, se você tem uma faxineira,
Tudo isso são custos e você vai somar todos esses custos que tem a ver, né, com coisas que você paga efetivamente todo mês ou coisas que você paga de vez em quando. Então, por exemplo, pode ser que nem todo mês você compre material de papelaria, né? A gente não usa tanto assim, dependendo aí do tipo de trabalho. Normalmente a gente não tem um uso tão grande disso, mas tudo bem, tem ali. Ou você precisou fazer uma reforma, trocou poltrona, fez uma impermeabilização, alguma coisa assim. Tudo isso são custos e você vai colocar isso aí no seu preço de sessão. Somado todos os custos, você vai pegar esse valor de custos, essa é uma forma, tá? De fazer o preço. Você vai pegar todos os valores ali e vai dividir esses custos por aquele número que eu te falei lá no inicinho, que é o número de sessão que você precisa ter. Esse valor, ele vai te dar uma base. Digamos que você somou lá, os seus custos fixos foram, sei lá, 10 mil, e aí você dividiu por 80 atendimentos, que é o que você precisa ter por mês, tá? Tô hipotetizando esse número aqui, não vou fazer esse cálculo aqui, que não faz sentido agora. E digamos que lá no final deu que a sua sessão precisa custar R$ 120. Esse número não significa necessariamente que seja o valor que você precisa cobrar agora. Porque, na verdade, ele é uma base que está te dizendo simplesmente o seguinte: caso você entre com um paciente novo e desse paciente você cobre 50, você está tomando um prejuízo aí de R$ 70 em cada atendimento. Significa que cada vez que você cobra menos do que o valor que esse cálculo aqui te dá, o seu consultório entra no vermelho. Você está deixando de pagar alguma coisa, ou você está deixando de custear alguma coisa, ou você está deixando de fazer alguma coisa. E isso vai te prejudicar financeiramente. Ah, Rosane, nossa, eu nunca imaginei que precisava fazer tanto cálculo, precisava tanta coisa para definir um valor de sessão. Se você nunca pensou isso ou nunca fez isso, e isso não está te prejudicando em nada financeiramente, levanta pro céu, a mão para o céu e agradece. Se você nunca fez isso e tá no vermelho sempre, ou tá com muita dificuldade sempre, é por quê? Porque você não tá ali na base fazendo uma boa gestão das finanças do seu consultório, e é provável que sempre que você decida fazer um curso, ou investir numa supervisão, ou fazer sua própria terapia, ou coisas desse tipo, você está pagando, ou alguém está pagando para você para trabalhar. E isso é péssimo, né, gente? Isso é a pior coisa, a pior experiência que a gente pode viver. Então, aí você vai tirar, então, custos fixos, custos variáveis, né? Custos fixos mais custos variáveis, divididos aqui pelo número ideal de sessões que você vai conseguir fazer ou precisa fazer durante o mês. Dentro desse número, a gente tem até uma tabela que disponibiliza para os alunos aqui, porque você tem que ter uma margem de erro, porque alguns pacientes, eles desistem, né? Eles remarcam, eles faltam a sessão, mesmo com o contrato, mesmo com todo o processo que a gente tem alguns que vão, tem alguns que pagam, tem outros que não pagam, tem atraso, tem algum imprevisto seu. Então a gente costuma colocar aí uma pequena margem de erro para ter uma noção melhor desse valor e colocando um pouquinho a mais aí de número de sessão para te dar uma tranquilidade, né? Uma folga financeira um pouquinho melhor. Outro ponto que você precisa levar em consideração: toda a questão de preço, ela é muito feita por comparação. Só que no nosso caso aqui, como é um serviço, isso fica muito mais complexo, né? Até porque, por exemplo, é impossível assim, né? Seria muito difícil comparar, não, impossível não. É complicado comparar um serviço de alguém que tem 20 anos que faz aquilo com alguém que tem 1 ano. Porque quem tem 20, às vezes investiu mais em estudo, em dedicação, em prática, em experiência, obviamente, né? Isso vai interferir bastante no valor daquilo, e precisa, né? Você precisa fazer um aumento anual da sua sessão também. Então, quanto mais tempo de atuação você tiver, mais você vai fazer esse aumento. Teoricamente, o seu valor vai ser diferente de alguém que está começando. Isso é fato, é praxe, é mercado. De novo, vida real, né? Isso é muito claro. O que a gente precisa entender, então? É fundamental que você faça uma pesquisa de mercado na sua região. Quanto que os colegas, qual é o tipo de trabalho que os colegas que estão aí na sua região eles estão cobrando, porque isso vai também te dar um parâmetro. E aí vem um ponto assim, né? Às vezes tem gente que acha que cobrar barato demais é um processo de diferenciação ou vai fazer com que as pessoas escolham por ele. Dependendo do tipo de público que você atende, isso é um tiro no seu pé, tá? Isso vai só gerar naquela pessoa ali, que seria o seu cliente ideal, uma ideia de que o seu trabalho é pior que o dos outros. Então isso é um cuidado também que a gente tem que ter. E psicólogo é danado para isso, né?
achar que quanto mais barato ele cobra, mais paciente ele vai ter, e isso é uma besteira total. Porque muitas das vezes isso está desmerecendo o trabalho mesmo, desvalorizando e todas essas coisas que a gente vê aí. Mas enfim, outro ponto é a questão da comparação. Então, o que eu quero desafiar vocês que estão aqui, né? Quero desafiar você que está aqui. Você está no mercado, você está numa região, você está numa estrutura. Entre em contato com os colegas da sua região, liga, pergunta. Eu sei que tem muita gente que não fala preço, né? Eu sei que tem muitos colegas que ainda insistem na ideia de que a pessoa tem que agendar, tem que ir. É normal, tá? E aí você vai entender o quê? Quem falar bem, quem não falar tá tudo bem também. De novo, né? Acho que a gente tem que parar muito com essa ideia de julgar e de questionar. Não. É saber, tudo é resultado. Então, com isso, o que eu posso fazer? Vamos sair um pouquinho desse mimimi de, nossa, ó vida, ó céu. Não. O que eu posso fazer com essa informação? Então, se praticamente as pessoas não estão fazendo isso, ou estão fazendo algo diferente daquilo que você acredita, isso é um ponto para reflexão para você e criar o seu modelo de negócio baseado nisso. Então, entre em contato com colegas da sua região, entendem e tenta entender qual é o modelo e qual é o preço que eles cobram também. Outra pergunta que acontece demais, chega demais aqui dentro desse tema preço, né? Eu devo cobrar, não devo cobrar a primeira sessão? Eu, particularmente, acredito que você deve cobrar sim. Eu sempre cobro. Por quê, gente? Eu acredito que é a nossa hora de trabalho. Então, a nossa hora de trabalho, independente se é a primeira, se é a 10ª, normalmente ela é a mesma coisa. Eu acredito muito nisso. Normalmente, quem não cobra é porque entende que quer fechar, né? Quer colocar ali, quer mostrar o atendimento, quer falar de si, quer mostrar o trabalho quando o paciente está ali sentado com ele. Eu acho que se você fizer um marketing bem feito, uma divulgação estratégica, se posicionar, for inteligente no seu posicionamento, você pode fazer isso muito antes do que passar o constrangimento da pessoa sentar na sua cadeira ali e ela imaginar que a sua sessão é 100 e você cobra 300 e ela sair de lá arrasada e você também. Ou você baixar para 100 porque você está com dó dela. Eu acho que isso é muito pior do ponto de vista de negócio, tá? Porque volta lá naquele primeiro princípio que eu falei. Se você tem uma margem e você fez a precificação e entendeu que a sua sessão tem que ser 150 para você não levar prejuízo e você está cobrando 100, você está aí pagando de novo para trabalhar. Então, isso é um problema. Então, volta lá na ideia de pensar que você vai definir um preço, aí você vai para o segundo nível, que é comparar esse preço, ele está dentro daquilo que é o mercado que você está inserido. Porque, lógico, né, óbvio, a gente tem concorrência, seja dos colegas, seja de outras categorias, profissões, chame aí do que você quiser. outros elementos que concorrem com você. Isso é fato, 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 fato. E o terceiro ponto, que eu nem coloco muito assim como um parâmetro para nós, infelizmente, tá? Infelizmente de verdade, é que existe uma tabela de orientação do Conselho Federal. Eu falo que infelizmente porque essa tabela está lá no nosso site do Conselho, foi colocada, né, em 2017, mas depois eu fui pesquisar aqui, gente, ela é de 2013. De 2013 até hoje são 6 anos. Eu tenho certeza que o seu aluguel subiu, o próprio valor nosso da anuidade subiu, tudo subiu. Então eu não entendo como que essa tabela pode estar lá totalmente desatualizada e ela com certeza está ali, mas acho que para preencher preencher um lugar, né? Digamos que esperamos que, né, esse ano a gente tem eleição, tem um monte de coisa, que isso mude também, que o conselho se abra e entenda que essa questão de precificação é um ponto muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Segundo esse princípio que eu estou dizendo aqui, você vai ter 3 pontos para definir qual é o valor que você vai realmente cobrar pela sua sessão. Aí, lógico que se você quer cobrar por sessão, se você quer cobrar pacote, tem gente que tem a ideia de assinatura. Gente, isso é modelo de negócio, cada um faz do jeito que entende. Eu só entendo o seguinte, você precisa entender dentro da sua prática resultado. Então, se você está fazendo pacote com pagamento antecipado e está acontecendo bem, seus pacientes estão aceitando isso, o tipo de público, obviamente, que você atende, ele está mais adaptado a esse tipo de realidade, ótimo, tá tudo bem, tá? Agora, um cuidado de verdade nessa questão aqui, que eu teria, e que é uma coisa assim que eu já fiz lá no passado e que eu não repito mais, é você sempre cobrar adiantado. Porque, gente, a tendência é que você, de algum jeito, leve, e eu já passei por essa experiência e é horrível, tá? Que você tenha que se desgastar cobrando da pessoa e leve prejuízo é enorme
se você faz com o pagamento posterior. Então, se você atende hoje para a pessoa te pagar daqui a um mês, ela vai te enrolando, enrolando. Eu já tive uma aluna aqui que um dia ela me falou o valor que ela tinha de pacientes com débito com ela, que eu quase caí da cadeira. Assim, uma coisa absurda. Nenhum negócio sobrevive com prejuízo tão grande e, logicamente, estava ali gerando problemão para ela e a gente traçou um monte de planejamento aqui para ela resolver isso. Então, só toma esse cuidado. Você quer fazer pacote? Quer fazer mensalidade? Quer cobrar dentro um valor de X sessão? Ótimo, isso não tem uma ideia de certo e errado. Você vai ter que adaptar você com o seu modelo de negócio e o seu público. O seu público está adaptado a isso? Você quer adaptar isso? Show, maravilha, faz do jeito que você entende que é o melhor. Desde que você esteja no controle disso. Uma coisa que eu vejo na realidade mesmo, assim, né, é que essa visão romântica, ela trouxe para as pessoas uma visão do psicólogo muito bonzinho, e sendo essa pessoa boazinha, é como se fosse aquela pessoa que tem a obrigação de entender tudo, e nessa de entender tudo, às vezes ela tem até que entender que a pessoa não quer te pagar porque ela quer viajar semana que vem, entendeu? E isso é horrível, tá? Horrível. Você é um profissional, você tem um serviço, você tem contas e você vive disso, ou pelo menos deveria viver. Então, é muito importante que a gente desconstrua essa ideia. Agora, lógico, vão ter pessoas que você queira de verdade fazer uma clínica social, doação ou qualquer coisa assim, você vai ter consciência que isso é uma exceção. E por ser uma exceção, você vai cobrar um valor menor ou vai fazer um pagamento diferenciado, mas você está no controle disso. E não porque, de algum jeito, você tem uma necessidade de fazer isso. Muito pelo contrário, você tem outra visão, você tem uma estrutura toda do seu consultório aqui que te mantém e que te predispõe, te possibilita saber que daquele paciente X ali você pode cobrar R$ 30, que tá tudo bem, porque toda a sua estrutura de negócio financeira aqui tá funcionando no consultório e você tem essa folga. E isso, gente, de verdade é o melhor dos mundos, tá? É quando a gente consegue saber estrategicamente o que a gente pode e o que a gente não pode, baseado em número. E nunca, né, dificilmente um negócio vai dar certo baseado simplesmente em achômetro, em romantismo, em julgamento ou coisa assim. Por quê? Porque a vida nos negócios, no empreendedorismo, ela parte principalmente dessa ideia. Existe um número para te orientar. Então, precificação, ela passa muito por isso. Outro ponto, é você que está no controle. Outra coisa que eu vi e que alguém me perguntou hoje aqui também sobre essa questão de como responder quando a pessoa pergunta o preço. Eu não vou entrar nesse script agora, porque não é o nosso tema. Mas a pessoa falou assim, mas a pessoa quer saber simplesmente o preço. Gente, de novo, é você que está no controle, é você que é profissional. Assume que você é que está ali delimitando como as coisas vão acontecer. Digamos o seguinte, você está passando mal, você chega lá no médico, você já fala assim, me dá um remédio aí? Ou ele vai te perguntar, o que você tem, o que você está sentindo, quando você começou, como é que começou. Ele vai te perguntar o histórico para depois ele entender que tipo de remédio ele vai te dar e que tipo de diagnóstico você tem. Você está totalmente no controle dele. Por quê? Porque ele, naquele ponto ali, ele é autoridade. Aqui é a mesma coisa. Então, se a pessoa está te perguntando o preço logo de cara, é você que tem que estar no controle, sabendo quem você é nessa relação com ele, porque é você que direciona isso. E sabendo disso, você responde do jeito que você acredita que é o melhor. Normalmente é apresentando você e o trabalho antes. Do mesmo jeito sobre essa questão de falar o preço. Quando você tiver com a pessoa lá e falar com ela a forma de pagamento, não é necessariamente o que é melhor primeiro para ela. Primeiro, psicólogo, é o que é melhor para você. E se você for abrir a mão, abrir alguma condição que também seja bom para essa pessoa, ótimo, vai ficar bom para os dois. Mas o que a gente tem visto é uma relação invertida, né? Muito colega pensando em quê? Perguntando quanto o paciente pode pagar, se é que ele pode pagar, como que ele vai fazer. Não, nessa relação aqui é você que orienta, você que direciona. E se você que orienta e direciona entender que a contraproposta dele para você te cabe, por isso que você tem que ter o número aqui, ó, muito claro na sua mente, então tá tudo bem,
eu vou entender, eu posso fazer, não posso fazer. Por isso que eu falo assim, não é uma ideia de ser ferro e fogo, é você ter claro aquilo que você quer para sua carreira. E mais, ter um cronograma, né? Ter uma ideia de tempo. Pode ser que você faça agora o cálculo aí e entenda que a sua sessão precisa ser R$ 200 e você cobra hoje 80. Tem como você simplesmente amanhã passar a cobrar 200? Infelizmente não, tá? Você vai, ou pelo menos você vai ter que fazer todo um reposicionamento para isso acontecer. Agora, você precisa entender, tá, então vale 200. Eu sei que eu preciso cobrar 200 dentro do mercado que eu tô, da realidade que eu estou, da visão que eu tenho hoje, eu preciso disso. Show! Em quanto tempo você vai se vestir de muita coragem, energia e estratégia para chegar nisso? Porque senão fica só sonho. Ah, um dia, quem sabe, eu quero. Um dia eu quero cobrar o valor mais alto. Ah, eu vou esperar o CFP, o CRP tomar uma decisão. Gente, vamos arregaçar as mangas aqui, ó, e fazer o que está no nosso controle. Se o CRP, o CFP acordar e ajudar, ótimo, maravilha, a gente celebra e fica feliz. Mas se não, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa parte. Uma coisa que eu tenho falado aqui todo bom e santo dia, essa valorização, ela começa dentro do seu consultório, ela começa dentro do meu consultório, ela começa quando você decide como é que o seu negócio vai acontecer, ela começa quando você decide, de fato, fazendo cálculo, tá? Sem achômetro, fazendo cálculo, como é que você vai cobrar, qual é o melhor jeito para você cobrar. E lógico, todas as pessoas vão se adaptar a isso? Não, obviamente que não. Você não entra em todas as lojas e compra tudo que você vê. Você tem coisa que te interessa, tem coisa que não te interessa. Você vê um serviço e isso é bom para você e tá tudo bem. Você vê um serviço e olha e fala, poxa, não é nada disso que eu quero e tá tudo bem, tá? As pessoas são livres de escolha, são livres para escolher. Mas o que a gente tem que ter muito claro? Qual é o nosso parâmetro? Então, qual é o seu parâmetro? Qual é o estilo de carreira? Como é que você quer ser reconhecido? Como é que você quer se posicionar no mercado? E aí você também tem que entender um ponto que eu acho que vale demais pra gente. É pensar em curto, médio e longo prazo. Você quer um consultório para funcionar 1 ano? Você quer um consultório para funcionar 10 anos? Você quer um consultório para funcionar 20 anos? Porque tem decisões que a gente toma agora que daqui 1 ano você vai sentir o quanto foi importante ter tomado. Mas às vezes pode ser que amanhã você não sinta e amanhã você vai ficar triste porque fez aquilo. Mas aí você tem que ter clareza de quê? De, poxa, tá, tudo bem, ótimo, né? Hoje foi assim, mas eu tô construindo quem eu quero ser de verdade como profissional, como eu quero que as pessoas me reconheçam aqui nesse mercado. Qual é o tipo de profissional que eu quero ser daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. E isso vai fazer toda a diferença. Então, precificação passa por ter uma clareza de custo. Dentro dessa clareza de custo, você também precisa ter uma meta de número de atendimento. Terceiro ponto, segundo ponto aqui, é comparação. Você não está sozinho. Tem outras pessoas, outras questões que estão aí, elas concorrem com você. Terceiro ponto, o que é? A tabela lá do CFP. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, no que vocês colocaram de perguntas. Se tiver alguma pergunta a mais sobre esse tema, pode colocar. Lenisa, muitas vezes o próprio psiquiatra indica TCC para alguns pacientes. Gente, isso é fato. Né? Eu já vi bastante isso aqui acontecer mesmo. É porque criou-se uma ideia de que para algumas coisas é eficaz e tá tudo certo, né? Acho que aí é que entra aquilo que eu falei lá no comecinho. Alguns pacientes que chegam com essa visão de abordagem é porque alguém já passou isso para eles ou que eles estão vindo também de uma experiência que é tentar uma outra visão e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Só que normalmente não é o primeiro ponto. Vamos lá, Michele, recém-formado cobra um preço fora daquele social que considera justo pelo que entrega. Como é possível saber o preço ideal? Fazendo o cálculo que eu falei aqui, tá, Michele? Isso é ir comparando. Você precisa entender qual é o mercado que você tá. Não necessariamente para você cobrar menos, tá? Mas é para você estar no mesmo nível. Porque sempre essa ideia de cobrar barato demais. Gente, digamos o seguinte, você vai comprar um carro, você escolheu um carro do modelo X da marca X. Aí você viu que esse carro, você pesquisou lá, e ele vale R$ 50.000. Ótimo. Aí você vai para comprar esse carro e vai lá numa outra concessionária e ele custa 25. No mínimo você vai achar estranho. No mínimo, e tem que achar, né? Mas, por uma ideia dos gatilhos mentais, marketing, neuromarketing, quem tiver depois interesse em estudar um pouco mais sobre isso,
a primeira informação que vai vir para você é de desconfiança ou de tentar entender que está errado por algum ponto. Então, essa questão de precificação, a gente tem que tomar muito cuidado por causa disso, tá? Simone, tem um monte de coisa, né? Gente, não cabe julgar, né? Cada um de um jeito. Vamos lá. Bruna, cobrar por sessão, pacote, cobrar por sessão ou pacote, sua opinião. Eu cobro dos dois jeitos, então eu tenho pacientes que fazem pacote, tenho pacientes que eu cobro por sessão. Independente do jeito, sempre pagamento antecipado, tá, Bruna? Normalmente, às vezes, pacote é porque é um valor maior, a pessoa quer fazer um depósito só e ela quer usar aquilo como crédito. Muito paciente fala, né? Não quer ficar com essa necessidade, tá pagando ali toda a sessão. Às vezes quer passar isso em cartão, né? Eu ainda não passo cartão, mas eu acho que é uma opção pra gente também. É uma coisa que vale a pena, dependendo, mesmo ali com aquele custo que tem do cartão, enfim. Mas eu acho que vale a pena pensar como estratégia. Hoje, a maioria das pessoas tem os aplicativos no celular, né? Então faz o depósito na hora, facilitou bastante aí algumas coisas. Ó, Andréia, semana passada 3 pacientes pediram para ir de 15 em 15 dias por conta do valor, porque estão apertados. Acabei aceitando. Eu acho que aqui, ó, Andréia, só vale sempre reforçar para a pessoa a questão de resultado, né? Se vale ou não. Por exemplo, gente, o meu atendimento é a cada 15. Eu entendo que a estrutura de plano de tratamento que eu ofereço me predispõe a essa ideia. Eu tenho muitos anos já que eu atendo assim, para mim super vale e tá tudo bem. Aí tem que entender resultado, né? E deixar isso claro para a pessoa, porque e mostrar para ela que isso vale. Agora tem paciente que fica mais comprometido ainda, tá? Porque ele tá fazendo um esforço. Então a gente tem que também pensar assim, por isso que não é uma decisão ferro e fogo, porque às vezes a pessoa prefere ir para cada 15 e não sair, e isso vai manter o compromisso dela, porque ela tá sentindo, tá vendo o benefício. Então tá ótimo, né? Ela tá vendo resultado, acho que isso vale também. A gente só tem que tomar cuidado de não criar uma expectativa de que vai ser igual, desde que, se para você, dentro do seu plano de tratamento, a coisa não funciona assim, né? Deixa eu ver aqui. Carolina, algumas pessoas insistem pelo atendimento e pouco tempo depois já falam da questão financeira. Aí vem os 15 em 15 dias ou as barganhas. Depende também de posicionamento, tá, Carol? Você pode estar se posicionando para um público que não é financeiramente o público que você precisa para pagar a sua sessão. Então, aqui, às vezes, é uma questão de divulgação, tá? É um processo que veio antes da questão da precificação. E é um ponto importante que eu não falei lá no início, mas que vale a pena sempre refletir. Se os seus pacientes estão chegando para você, né? Independente geral, não estou falando do seu não, tá, Carol? Em geral aqui. Se as pessoas que estão chegando para você, elas estão questionando muito essa questão de preço, elas estão valorizando demais isso, elas estão falando demais disso, é erro de divulgação, tá? Não no sentido de que não são pessoas que precisam de ajuda, obviamente que são, independente de qualquer coisa. Mas às vezes é porque você está com uma expectativa de preço, um posicionamento de preço diferente daquilo que você está, entre aspas, comunicando e atraindo dentro dessa perspectiva aqui dos pacientes. Por isso que eu falo, né, que quando a gente trabalha de uma forma eficiente no consultório, é como se a gente tivesse uma visão de uma orquestra. Então, uma orquestra são vários elementos ali, vários instrumentos, trabalhando em conjunto para no final a gente ver a apresentação bonita. Então, o consultório, para ser realmente um consultório de sucesso, a gente precisa pensar em todos os elementos e eles funcionam em conjunto. Então, se tem muita dificuldade em colocar o preço, é porque muitas e muitas vezes a gente está fazendo uma divulgação para um público que não tem condição. E, gente, é lógico, tá? Se a pessoa precisa pagar o aluguel da casa dela ou a terapia, nossa, vai pagar o aluguel, entendeu? E busca atendimento em clínica comunitária, social, plano, qualquer coisa assim. Por quê? Porque está ali questionando a sobrevivência dela. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. E eu vejo que, como a gente ainda está nesse movimento, né, de melhorar essa visão empresarial, às vezes a gente acha que está errado é o que a gente está fazendo. Eu estou cobrando caro demais. Às vezes não é você que está cobrando caro, é porque você está atraindo um público que não pode pagar pelo seu serviço. Se você muda o seu posicionamento, muda o seu processo de divulgação, você vai para aquele público que é sim um público que pode arcar com o seu serviço, pronto, isso aí é um problema que está resolvido, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Agora, é claro, né, gente, independente disso, situações adversas, situações, exceções, né, acontecem na vida de todo mundo. Então, você pode ter mesmo pacientes que sejam do seu perfil de público pagante, né, perfil do valor ali, que em algum momento passam por uma crise financeira e façam um pedido desse aqui. Lógico, você está na clínica, isso é natural que aconteça. Mas a gente tem que tomar cuidado quando isso aqui vira regra, né? Tá acontecendo demais, enfim. Deixa eu ver aqui. Amanda, acho que é Amanda.
Amanda, meu público são na maioria professores e funcionários públicos, acabo negociando, pois eles recebem mensalmente mesmo, tá vendo? Posicionamento sabendo quem é o público. Se o seu público é assim, maravilha. Então, faça uma adaptação. Primeiro, óbvio, que seja bom para você e que vai ser bom para eles também. Ótimo, gente, vai dar tudo certo. Ai, ai. Andréia, aceitei para que eles não desistam, porque senão eles iam desistir. Até tem 3 semanas que não chega nenhum novo, só pergunta e não agenda, mesmo eu falando sobre o valor do trabalho que tenho para oferecer. Aí, Andréia, fortalecer a ideia da divulgação, trazer mais gente para perguntar. Né? Então, crescer aí a parte da divulgação. Amanda, eu cobro a primeira sessão, eles ficam, mas é sempre quinzenal. Aí pode ser de novo uma estratégia de negócio, né? Simone, e quando somos indicados e a pessoa é nem direta, perguntando se dá espaço de falar sobre o nosso trabalho. O que fazer? Corta, você tá na direção. E se na terceira tentativa, ela simplesmente te pergunta de novo, não, mas eu só quero saber o preço, fala e fala tranquila, sabe por quê? Ela não é seu paciente ideal. Porque quem por preço vem, por preço vai. Se preço para ela é o único elemento e ela não tá preocupada com qualidade, com serviço, coisa assim, se ela for embora, de verdade, até agradece. Porque se você cobra 100 e amanhã ela vê alguém que cobra 80, ela vai te trocar por essa pessoa que cobra 80. Aí a que cobra 80 vai ter alguém que cobra 50, porque sempre tem, ela vai trocar de novo. É aquela pessoa que tá ganhando preço. E normalmente são pacientes que, de fato, tá? De verdade, nas experiências que eu já tive, não tem resultado. Porque eles colocam isso como principal elemento, então eles estão preocupados simplesmente com isso. E eu entendo, né, que o nosso serviço ele vale muito de qualidade, tem outras coisas aí no meio. Então, quando é assim, fala. Terceira tentativa, que você tentou ali puxar um gancho de conversa, que está no seu controle, e a pessoa está insistindo que é preço, ele é paciente de preço. Se for paciente de preço, não tem o que fazer. É a mesma coisa do de convênio, né? Essa pessoa que fica só interessada em saber de convênio, ela é fiel ao convênio, deixa ela embora e tá tudo certo. Andréia, tem alguns pacientes que pagam bem pouco e não sei como aumentar. Você tem que aumentar. Nem que seja R$5, tá? R$10. A pessoa precisa sentir isso. Uma vez por ano você precisa fazer, não tem como. Isso aqui tem que falar, gente, é um negócio. Tudo aumenta todo ano. Isso é fato, tá? Acho que é Fernanda, né? Só libera o paciente para ficar de 15 em 15 dias se estiver no tempo de diminuir as sessões na pré-alta, caso contrário, não acompanha. O paciente tem que entender que tratamento precisa de constância. É o que eu falei. Se for estratégico para você a nível de qualidade de tratamento, fazer esse espaço, ok? Se não, cuida disso. Porque senão o que vai acontecer? Ele não vai ter resultado e vai sair mal, falando mal ainda, né? Nossa, eu falei tão rápido agora. Ele ainda vai ter essa ideia de, eu fui no psicólogo e não resolveu nada, tá vendo? Né? Tem um pouco disso. Angélica, eu não cobro a primeira sessão, atendo a maioria dos pacientes semanais, mas eu sei que precisa aumentar o valor da sessão. Ótimo, isso aqui é só estratégia de negócio, tá? Então tá tudo certo. Roberta, cobrar ou não cobrar, eu já falei. Karen, vocês não acham que deveriam cobrar mais o CRP nesse sentido? Gente, não vou entrar nisso, tá? Bru, eu sou muito assim, eu gosto daquilo que tá muito no meu alcance. No meu alcance, ótimo, tá tudo bem, vou fazer aquilo que for possível. O que está numa instância maior e que eu não tenho controle, já é outro ponto. Outra coisa que a gente pode fazer esse ano, obviamente, é votar bem, né? Então tá aí, não tô aqui para fazer política de nada, nem sei quem vai ser ainda, né? Vou me inteirar disso só mais perto agora. Mas uma opção que a gente tem é essa. Vamos lá, eu aceitei, deixei claro para o paciente que o ideal no mínimo atendimento semanal, ficou claro e assíduo em 15 dias. É isso aí. Eu gosto dessa ideia aqui, porque às vezes a pessoa, de algum jeito, ela tá comprometida, gente. Isso aqui pode ter sido alguma situação, tá? Mariana, é isso? Não, Maria Regina. Gostaria de saber quando sou abordada na rua sobre valores. Primeiro, perguntar o que a pessoa está procurando. Segundo, apresentar você e o seu trabalho, tá? Isso aqui é assunto maior, eu não vou entrar nisso agora, não. Jéssica, o problema é que às vezes é a única maneira. A única maneira o quê, Jéssica? Ai, vamos lá. Não tem como abaixar mais, aí tá lá no blá, blá. A Jéssica até colocou aí, cobrar no final do mês é uma roubada, é verdade mesmo. É isso aí, fato. Como mudar se já é pós as sessões para readaptar? Ele teria que pagar 2 meses seguidos. Gente, primeiro é o que é bom para você, depois é o que é bom para a pessoa, tá? Eles é que vê.
Ai, ai. Aí, ó, Karen falou sobre a questão do conselho. Tá aí. Gente, eu recebi uma mensagem de uma menina aqui essa semana falando que ganha R$ 8 uma sessão. Absurdo. Mas vamos lá, tá? Acho que não tem nenhuma pergunta aqui. Acho que são só mais observações. Ficou? Já tá chegando aqui no final da nossa live. É isso aí. Então, ó, precificação. O que é o tempo? O que é a grande questão? É pensar que você está no controle disso. Você tem que saber qual é o valor ideal para você. Esse valor ideal vai nascer, né? Ele vai vir para você com essa ideia de entender quais são os seus custos, dividir esses custos pelo número ideal de sessões que você quer ter. Segundo ponto, comparação. Então, entre em contato com os profissionais da sua região, compara o seu preço e, por fim, dá uma olhada lá na tabela do CFP também, porque isso vai te ajudar pelo menos a ter uma noção melhor aqui de qual é o valor que você precisa ter em média. Com esses 3 valores em mãos, aí sim você define o valor da sua sessão. De novo, tudo vai valer se você fizer um bom planejamento disso. Então, pode ser que não seja hoje o momento de cobrar esse valor que você calculou, entender o que é o melhor, mas você precisa saber que data você precisa fazer isso, tá? E a única forma de ter resultado com isso é começando a fazer. É isso, vou ficando por aqui. Quero convidar vocês, né? No dia 26 de agosto, na segunda-feira, nós vamos ter agora a nossa jornada do workshop Viver do Consultório, que é o pré-lançamento do programa completo, né, que é o VDC. Muita gente aí pergunta. Então, quando é que vai abrir turma do VDC? Então, tem turma começando aí no início de setembro. Antes de começar o VDC, a gente faz um workshop, que é uma série de aulas gratuitas, são 3 aulas que mostram a sequência completa do método, né? Para vocês terem uma noção de como é que tudo funciona. Para fazer a inscrição, tá lá no link aqui. O link tá na bio do Instagram. É só clicar lá, já fazer a sua inscrição e eu espero vocês. Tem uma página lá que você pode deixar a sugestão de tema, tá? Do que você quer que eu aborde aí nesse workshop. A gente está trabalhando aqui, estamos trabalhando para, tá? Que as aulas sejam todas ao vivo, serão 3 aulas aqui comigo. Aula mesmo, no quadro, tudo bonitinho ali. Então, se preparem, convidem outros colegas psicólogos também. E vamos junto, tá, gente? De verdade, assim, quando eu falo da questão de abordagem, não é criticando a abordagem, muito pelo contrário, a abordagem é o nosso instrumento de trabalho. Mas o que eu sinto é que muitas e muitas vezes isso traz uma separação desnecessária pra gente. E eu sonho de verdade, tá? Com uma psicologia unida, forte, uma classe forte. Uma classe que queira se posicionar, uma classe que queira crescer junto. Aqui dentro da nossa visão com os alunos é uma coisa que eu sempre trago, assim, de verdade mesmo. Uma ideia de união, que um pegue na mão do outro, que um oriente o outro, que um compartilhe experiência com o outro, que um fale, olha, eu já passei por isso aí e resolvi assim. Eu acho que se a gente tiver isso assim cada vez mais forte, a gente pode sim se posicionar, a gente pode sim crescer, a gente pode sim fazer diferença e impacto na sociedade que cada um aqui está inserido. Porque, claro, as pessoas estão lá fora e elas estão precisando do nosso trabalho. Elas precisam do nosso trabalho. A gente nunca viu, né, dentro de todo o desenvolvimento, uma condição tão grande, né? Quantas pessoas com crise de ansiedade, quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas com problemas existenciais, emocionais, mentais, nos mais diversos níveis, das mais diversas formas, das mais diversas classes. Então a gente precisa sim se posicionar, a gente precisa sim mostrar o que é o nosso trabalho, precisa sim mostrar os nossos diferenciais, precisa sim valorizar isso, cobrando o que é justo por esse tipo de serviço. Isso só vai acontecer se a gente se unir, se fortalecer. Então, agosto, né, é o nosso mês, é o mês do psicólogo. A gente está aí comemorando mais um ano, né, da nossa categoria como profissão, ciência, reconhecida no Brasil. Todo esse processo que vem, mas que não seja simplesmente mais uma data comemorativa, né? Que seja um mês, que cada psicólogo que esteja aqui, ou cada um que vai me ver, que vai assistir isso aqui em algum momento, queira de fato fazer diferença aí no lugar que você esteja, aí na sua região, aí dentro do seu lugar de trabalho, mas sem essa ideia de preconceito, sem essa ideia de julgar, sem essa ideia de reclamar. Não, vou fazer aquilo que está no nosso alcance, fazer aquilo que é a nossa parte. E eu acredito que se todo mundo tiver essa consciência, nós podemos sim ser profissão do futuro. Porque, querendo ou não, né, eu acredito muito no que eu faço. Eu me sinto muito honrada e feliz em poder atender pessoas, em poder ajudar essas pessoas a crescerem emocionalmente, a realizarem sonhos de vida delas. Eu me sinto muito feliz em ser psicóloga. Eu tenho o maior orgulho do mundo
de falar que eu sou psicóloga. Onde eu chego, eu falo que eu sou psicóloga. Por quê? Porque eu acredito no que eu faço. E eu espero de verdade, de coração, que todos vocês tenham essa mesma consciência. Por quê? Quando um cresce, todo mundo cresce. E é isso que, de fato, eu desejo, tá? Boa semana. Beijo. Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.